Olá, meus queridos amigos, conforme prometi, aqui estou novamente nessa sexta-feira, dia 10 de maio de 2019, né, para conversarmos um pouquinho. Deixa eu molhar a garganta, vou tomar um pouquinho do meu chá aqui. Bom, hoje nós vamos conversar sobre uma questão que está em evidência lá no Oriente Médio. As pessoas têm me perguntado por que essa beligerância dos Estados Unidos contra o Irã. O que o Irã fez contra os Estados Unidos? Não fez nada. Não fez absolutamente nada. Mas é que o Irã representa, digamos, a fonte da resistência contra o Estado de Israel, contra o sionismo. É de lá que sai o suporte, a sustentação, o armamento, né, dos grupos de resistência contra Israel. Portanto, o Irã, com seu armamento pesado, agora com seus foguetes balísticos, né, de longo alcance, tem alcance até de 2.000 quilômetros, representam um perigo para Israel. Não é por causa do programa atômico do Irã, nada disso. Porque a Coreia do Norte tem, os Estados Unidos não fez nada, os outros países têm, parece-me que Israel tem, né, a Arábia Saudita pretende instalar também, só que esses países são vassalos, exceto a Coreia do Norte, tá? São vassalos dos Estados Unidos, né? São países satélites dos Estados Unidos, exceto a Coreia do Norte. Mas acontece que a Coreia do Norte não representa perigo para Israel. E aí que está o ponto. Israel é a menina dos olhos dos Estados Unidos. Né? E lá nenhum representante do Congresso americano se elege sem as boas graças da comunidade sionista israelita. Agora, deixa eu diferenciar uma coisa. Israelita, judeu, não quer dizer sionista. Embora a maioria dos sionistas sejam judeus, nem todo judeu é sionista. Eu, pessoalmente, sou contra o sionismo, que eu considero um regime de apartheid, né, de intolerância, de racismo contra os palestinos, contra os árabes em geral, né? Mas os judeus não. Por exemplo, o islamismo é um ramo do judaísmo, assim como o cristianismo é um outro ramo do judaísmo. Todas as duas religiões monoteísticas derivaram ou derivam da primeira original, que é o judaísmo. Né? Com licença. Bom, mas o fato é o seguinte, que lá nos Estados Unidos a influência dos sionistas, não só judeus, como tem os neocristãos ou neopentecostais, né, que são mais sionistas do que os próprios sionistas, do que os próprios judeus. Né, que eles têm lá a filosofia deles, o pensamento deles de que os judeus devem voltar à Palestina, né, e tomar Jerusalém, né, para que então Jesus venha à terra e os converta ao cristianismo. Essa é a crença deles. Por isso que eles fazem força, no caso aí os nossos neopentecostais aí, né, o Malafaia, né, outros pastores, né, aquele da Assembleia de Deus, essa turma toda aí, né, Edir Macedo, tinha até me esquecido o nome desse cara, né, o Edir Macedo, toda essa tropa aí, eles querem que os judeus voltem para a Palestina, tomem Jerusalém para eles, né, e
Daí então, segundo a crença deles, Jesus vai renascer e então eles serão todos, os 15 milhões de judeus que ali estarão, serão convertidos para o... Aliás, os 15 milhões de judeus serão convertidos para o cristianismo deles, do ponto de vista deles. Mas então essa gente tem uma enorme força no Congresso americano. E nenhum presidente americano, nenhum congressista americano se elege sem a força dessa gente. E como eles são a favor de Israel, eles querem eliminar a fonte da resistência palestina, que é a República Islâmica do Irã. Eles querem eliminar o Irã como Estado antagônico a Israel. Eles querem que Israel domine todo o Oriente Médio. Então, por isso, né, essa beligerância contra o Irã por parte dos Estados Unidos e de alguns países do Ocidente. Agora, os Estados Unidos pretendem impedir que o Irã exporte 1 barril de petróleo. Querem que o Irã exporte 0 petróleo para o mundo. Em outras palavras, eles querem esmagar o Irã, assim como estão fazendo com a Venezuela. Eles querem fazer com que a população do Irã fique com fome e se revolte contra o governo, assim como está havendo na Venezuela, e deponha o governo. É isso. Só que o Irã tem muito recurso, tem outras saídas. E fez acordo com os países de tamanho razoável, como é o caso da China, a Rússia, o Japão, a Índia, né? E alguns países europeus. A Turquia, por exemplo. Então, o Irã tem acordo com esses países. E não vai ser fácil para os Estados Unidos impedir que o Irã exporte o seu petróleo e ganhe o seu dinheiro. Tanto é que o Irã poderá fazer troca de moedas. Por exemplo, exportar para a China com a moeda chinesa, ganhando a moeda chinesa. Exportar para o Japão, ganhando através do Yen, que é a moeda japonesa, né? E assim por diante, né? Ou trocar pela sua própria moeda, né? Enfim, pode evitar o dólar. Não precisa do dólar para exportar o seu petróleo. E vai negociar com esses países, por sua vez ele vai comprar, vai fazer compras, vai importar desses países com as moedas deles, pagas por eles pelo petróleo, né? Então é um escambo. Agora, se os Estados Unidos se meter a valente, o Irã poderá fechar o Estreito de Hormuz, onde passa um enorme percentual, 60% do petróleo mundial passa por ali, que é um estreitozinho de 10 quilômetros de largura. O Irã, com sua força marítima, sua força aérea, seus foguetes, poderá fechar aquele estreito. E se os Estados Unidos tentarem impedir isso aí, através de um movimento bélico, né, de uma guerra, por exemplo, o furo é mais embaixo. Claro que os Estados Unidos têm muito mais poder de fogo do que o Irã. Só que daí vai entrar outros países em jogo. Vai entrar a China, vai entrar a Rússia, né? Vai entrar, sei lá, mesmo num apoio moral, vai entrar o Japão, a Índia. Não é verdade? Então, e além do mais, quando o povo americano começar a enxergar nas telas das TVs os caixões americanos voltando do Oriente Médio, cobertos com a gloriosa bandeira americana, né, quando eles enxergarem esses corpos de americanos, de soldados americanos, retornando do campo de batalha em caixões, cobertos com a gloriosa bandeira americana, eles vão se revoltar contra o Mr. Trump, né, que jogou os jovens deles numa guerra que não lhes interessa.
que não lhes diz respeito, né, e que não havia necessidade de ser feita. Então é isso, vamos aguardar os acontecimentos. Breve, depois do Ramadã, gente, o Jared Kushner, o genro do Trump, casado com a maravilhosa Ivanka, vai anunciar o que está sendo chamado no Oriente Médio de o plano do século, ou seja, o que eles pretendem dar aos palestinos. Pelo que até agora se sabe desse plano, não vai ser aceito pelos palestinos e não vai ser aceito pela maioria dos árabes livres, né? Porque isso aí vai ser assim como apagar a história palestina, né? Eliminar a história palestina, a identidade palestina. Então isso eles não querem. Bom, isso nós vamos deixar para a próxima sexta-feira. Isso depois do Ramadã vai ser anunciado esse novo, entre aspas, essa nova, entre aspas, solução para o problema palestino, que não vai ser aceito, já digo de antemão. Tá? Bom, se vocês gostaram desse papo, por favor, vão ali embaixo, curtam, digam que gostaram ou que não gostaram, né? Pode dizer contra, comentem e subscrevam o canal, né? Subscrevam no canal, é isso que eu quero dizer, tá bom? Então, até sexta-feira ou qualquer hora que houver uma necessidade de a gente furar esse esquema de todas as sextas-feiras. Posso, por exemplo, entrar amanhã com outro vídeo ou depois da manhã, ok? Um forte abraço, um beijo para todos e todas. Ok.